Tudo bom? Estou passando aqui para gravar aquele vídeo lá do lançamento manual referente à folha de pagamento, adiantamento de salário, sabe? Eu só vou fazer uma pequena demonstração de como vai ficar alguns lançamentos, tá bom? Lembrando que o título é manual, no contas a pagar, enquanto a gente não tiver a folha de pagamento. A folha não foi parametrizada ainda, então quando concluir a folha de pagamento, esse lançamento provisório que vocês estão fazendo no manual vai ser substituído pelos títulos automáticos que vão vir pelo RH, tá bom? Então, lembrando, isso é só uma ação provisória enquanto a gente não tiver a folha, tá bom? Então vamos lá. Estão aqui no financeiro, tá bom? Quem for fazer lançamento de janeiro de 2026, aí você vai ativar aqui a database. É normal aqui a mesma rotina, tá bom? Funções do contas a pagar. Ok. Aqui eu vou fazer só um exemplo aqui. Vou utilizar como base Alagoas, mas é só para o exemplo de vocês. Aqui. Bom. Aqui. Então, o que vocês vão fazer? Você precisa lançar, pessoal, um salário, um pagamento de salário mensal. Como é que você vai fazer? Normal, uma inclusão de título manual, tá bom? O prefixo, pessoal, GPE. Por que GPE? Gestão de pessoas, ok? Como você vai falar sobre folha, tudo que vocês lançarem de folha, pessoal, tudo que for de folha, vocês vão utilizar o prefixo GPE. Tudo bem? Ok? Se você vai pagar adiantamento de salário, férias, 13º, rescisões, tudo que for envolvido de folha, você vai usar o prefixo GPE, porque é assim que vai vir quando vir automático do sistema da folha. Aí vamos supor que você quer fazer o salário. Você vai procurar na lista, aqui dentro do tipo, tá bom? A maioria já vai ter aqui mesmo. Você vai ter aqui, ó. hum, Folha de pagamento, ok? Salário mensal. Aquele pagamento de folha mensal de vocês já tem aqui, ó, FOL de folha de pagamento. Tudo bem? A data de emissão desse lançamento vai ser exatamente a data do seu pagamento, ok? Perdão, retificando, não é a data de pagamento, é a data da sua folha. Essa folha aqui, vamos supor que essa sua folha, ela é uma folha de dezembro, ok? Você fechou a folha de dezembro e vai pagar no quinto dia útil. Qual é a data de emissão dessa folha? 31/2/2025, tudo bem? Pessoal, repetindo, na data de emissão vai ser a data do fechamento da folha. Então, se você está fazendo uma folha de dezembro de 2025, você vai colocar o último dia do mês, 31 de dezembro de 2025. Qual é o número do título? Competência, dezembro de 2025, tá bom? Outro ponto, qual é o fornecedor? Só falando para vocês que os fornecedores já estão cadastrados, tá bom? Todos os fornecedores que são a própria empresa, conforme a gente conversou na vídeo, já está cadastrado, tá bom? Uma vez cadastrado, para a folha de pagamento, informações de folha de pagamento, você vai utilizar o mesmo nome da empresa. Aqui eu estou utilizando como exemplo Alagoas. Então já tem um Alagoas cadastrado aqui, tá bom? Porque o de baixo está bloqueado, mas já tem um Alagoas cadastrado aqui. Vou selecionar a própria empresa. Pessoal, eu estou em Alagoas. Lembre, estou fazendo um teste em Alagoas. Então, se eu estou pagando uma folha de Alagoas, eu vou colocar como fornecedor a própria rádio. Alagoas que já cadastraram para vocês. Próximo passo, folha de pagamento mensal. Natureza,
salários e ordenados, pessoal, ok? Que é a folha mensal. Se você for fazer adiantamento, o adiantamento está aqui. 13º está aqui, é uma salários e ordenados. É o salário mensal. Perfeito. Escolheu aqui a natureza. Próximo passo, qual é o vencimento? Se você for pagar no dia quinto dia útil, aí você tem que verificar qual é a data que você vai pagar. Vamos supor que aqui fosse 31 de dezembro de 2025, você teria que pagar no quinto dia útil. Vamos supor que o seu quinto dia útil fosse dia 5, você ia colocar 5 de 1 de 2026, ok? Estou dando um exemplo hipotético. O valor é o valor exatamente lá do seu líquido, é o total, pessoal. Aqui não é por funcionário, tudo bem? É o seu relatório, a lista completa. Lá tem um total líquido, ok? Você vai lançar aqui, a minha folha, por exemplo, seria uns 35.846,50. Perfeito. Essa é a minha folha, o líquido total. E aqui você vai colocar no histórico valor referente pagamento folha mensal, ok? Folha mensal. Melhor. Folha mensal. Folha não, salário mensal, tá? Mensal. E vai colocar competência, dezembro de 2025, tá bom? Colocou essa informação, colocou o histórico, colocou o valor líquido conforme relatório, que é o total, colocou o fornecedor, que é a própria empresa, é só gravar o título. Pessoal, lembrando, prefixo GPE, porque a origem é folha. Estou fazendo um FOL porque é folha mensal, ok? Então eu estou colocando aqui, ó, folha de pagamento e salvar a informação, tá bom? Precisa fazer outro título manual? Vamos lá, GPE, por quê? Porque agora eu vou fazer um adiantamento de salário, tá bom? Então meu adiantamento de salário tá aqui, pessoal. Adiantamento de salário, tudo bem? Ó, adiantamento de salário. Escolheu aqui o adiantamento de salário. Qual é o adiantamento de salário? É o do mês agora que eu tô dando um exemplo para vocês. Vocês têm que pagar dia 8, dia 15, enfim. Então, qual é a folha desse mês aqui do adiantamento de salário? Então, você vai colocar, como geralmente você paga no dia 15, ou nesse mês agora vocês vão pagar dia 8, alguns, pelo que eu percebi, ou dia 9, alguma coisa que vocês me falaram. Coloca aqui, pessoal, a data onde vai ser o seu. Como é que fala? Qual é a data dessa folha aqui? Essa folha aqui, pessoal, vai ter que colocar 1 de 1 de 2026. Por quê? E o título vai ser 1 de 2026. Porque se você colocar a data de emissão por dia 31/6, a data do seu vencimento vai ficar anterior. Então ela não vai bater, tá bom? Melhor, vamos fazer aqui, ó. Geralmente, quando você vai pagar, agora atualmente, coloca a data que você vai pagar. Por quê? Porque se você vai pagar a sua quinzena ou no dia 15 ou no dia 20, ok? Mas geralmente você sempre antecipa, você não paga no dia, né? Um ou outro paga no dia. Então use a data de pagamento como a data que você vai lançar exatamente o seu adiantamento de salário, só para essa situação. Então vamos supor que você vai adiantar o seu salário, adiantamento de salário amanhã. Você vai colocar 9 de 1 de 2026. É referente à competência de janeiro de 2026, ó, janeiro de 2026, ok? O fornecedor vai ser a própria Lagoas, nesse caso aqui, a Alagoas. Alagoas. Aqui. Perfeito. Natureza, pessoal. Importante, não esqueça. Tem que classificar na conta certa. Adiantamento. Ó, adiantamento de salário, na natureza financeira. Aí o vencimento, você vai colocar a data que você vai pagar. O valor, aí vocês têm que verificar aí qual o valor que deu, claro, né? Conforme relatório lá do RH. E valor referente pagamento, adiantamento salarial. Janeiro de 2026. Tudo bem até aqui? Tá bom? Aí vem aqui, salva informação.
tá bom? Então esse daqui, pessoal, ele vai servir para salário, adiantamento de salário, férias, pessoal, como é que seria? Também GPE, porque a origem é folha. Tipo, tipo você vai procurar aqui porque com certeza eu vi que tem férias aqui, ó. Ó, férias. Aí nas férias você vem aqui, qual é a data que você vai colocar de emissão? A data do pagamento. Qual é a data do, do pagamento de férias? Pessoal, lá no recibo de férias aqui é diferente. Lá no recibo de férias tem a data que foi emitido o recibo, ok? Tem lá o recibo. Ou no relatório, ou no relatório de férias, tem a data de emissão das férias. Tudo bem? Então aí você vai utilizar o recibo de férias. Então vamos supor que essa data desse relatório de férias foi no dia 15/1 de 2026. Perfeito. Qual é o título? Janeiro de 2026. Aí você vem aqui, Alagoas também, né? Fornecedor, Alagoas. Alagoas. Escolheu Alagoas, ok. Qual a natureza? Férias, tá bom? Férias. Nas férias, qual é a data que você vai pagar? Vamos supor que está projetado para pagar no dia. Geralmente, férias você paga com 3 dias com antecedência, né? Ah, então perdão, pessoal. Aqui não é a data de emissão, é a própria data de pagamento. Porque se eu projetar para o dia 15, eu tenho que pagar com antecedência. Vai dar bug aqui no sistema. Você vai utilizar também a data de pagamento. Retificando, pessoal, data de pagamento. A mesma data que você vai pagar as férias, vamos supor que você vai pagar no dia 12/1 de 2026. Tá bom? Aí você vai projetar aqui o vencimento também para 12/1 de 2026. Tudo bem? Aí as férias você colocou aqui 5.500. Aí você vai colocar valor referente, pagamento, férias. Um exemplo, Robson, Andrade, Robson. Ó, 1 de 2026, tudo bem? E vai salvar. Pessoal, o que vocês têm que prestar atenção nesses lançamentos de folha é histórico. Quando tem férias, coloca o nome da pessoa. Se você está fazendo uma rescisão, coloca o nome da pessoa que está fazendo a rescisão aqui. Se é folha de pagamento normal, mensal, folha de pagamento mensal, adiantamento de salário, rescisão. Se atente ao histórico, porque uma vez você tendo o histórico bem concluído, é mais fácil de identificar. Natureza, pessoal, se atentem à natureza. Por quê? Porque lá no relatório do sistema, ó, no relatório aqui do sistema, perceba, tipo, ó, estou fazendo um teste aqui com vocês, prefixo igual, ok? Igual, fiz o filtro aqui, salvei, ok? O filtro, bonitinho aqui. Ó, por que que o histórico, a classificação tem que estar correta? Pensa comigo, pessoal, ó. O fornecedor é a própria rádio. Então, se você não colocar o histórico, ó, o histórico não, a natureza correta, como é que você vai identificar isso no seu relatório? Então, pessoal, preste atenção quando lançar a folha de pagamento, FGTS sobre folha de pagamento, todas essas informações sobre folha. Por que que eu estou falando isso? Porque se você lançar aqui o nome do fornecedor já é a sua própria rádio, né? Como é que você vai saber o que você está lançando? Na natureza. E como é que você vai ter uma outra forma de validar? O histórico. Aí você vai saber que é salário, adiantamento de salário, férias e etc. 13º, rescisão, ok? Então se atente aos históricos, se atente às naturezas, porque isso aqui é definidor para vocês, e se atente no tipo. Aqui você vai se acostumar. ADI você já vai saber que é o adiantamento de salário. FER de férias. FOL de folha, ok? Tem um caso de vocês que me procuraram. Ah, ô Robson, preciso lançar a Prolabore. Vamos lá. Prolabore. Como é que eu vou lançar Prolabore, Robson? Sem problema. Prefixo GPE, ok? Tipo. Qual é o tipo que você vai colocar para Prolabore? Eu não tenho Prolabore aqui, pessoal.
porque é muito específico. Prolabore também, a origem do Prolabore, pessoal, é a folha, ok? É a folha. Então, Prolabore, pessoal. Prolabore, cadê você? Prolabore, vocês vão utilizar a folha de pagamento, porque a origem é folha. Porque não adianta criar aqui um para cada um, não tem necessidade nenhuma. A origem do Prolabore é folha, ok? Igual os salários. Ele é proveniente de uma folha, ponto. Aqui, folha. Aí você vem aqui, dentro dessa informação, o Prolabore, como é que funciona? Se você paga o seu Prolabore no dia 14, 15, que é mais ou menos o que vocês pagam, é a data de pagamento, 14 de 1 de 2025, 26, que é a data que você vai pagar, você vai colocar a data de emissão, ok? Você vai pagar um Prolabore de janeiro de 2026, a competência eu coloquei aqui no nome do título, no número do título. O fornecedor, você também vai colocar, que é, né? Tô repetindo para ser repetitivo para poder frisar. A própria rádio, né? Alagoas aqui, tá bom? Colocou aqui Alagoas, bonitinho. Natureza, pessoal. Aí assim, natureza tá aqui, ó. Ó, Prolabore. Ó, faz no filtro, Labore, que bonitinho. Ó, natureza financeira Prolabore, já tá bem identificado. Vencimento é a data que você vai pagar, bonitinho. Valor, exemplo, 15 mil de Prolabore. Ok. Valor referente, pagamento, Prolabore, Robson. Mês, competência, janeiro de 2026. Se atente no histórico, coloque as competências, tá bom? Não se perca. Aqui, bonitinho. Salvou aqui a informação, tá ok. Pessoal, só vou repetir uma coisa aqui para vocês. Eu só estou utilizando a data de emissão junto com a data de pagamento aqui, ó, porque quando você for lançar o Prolabore, se você lançar 31 de janeiro de 2026 e você tem um vencimento anterior à emissão, o sistema vai dar bug. Ele vai falar que o vencimento está anterior à emissão, vai dar bug, né? Na hora ele nem vai gravar, ele vai dar um erro ou ele vai dar alguma mensagem. Então, por isso que eu estou utilizando a mesma data de pagamento, porque é a única referência que eu tenho no momento, ok? 14 de 1 de 2026 está perfeito, está identificado, tá ok para todo mundo. Aí você vem aqui, salva a informação, ó, mais uma informação aqui, ó. Agora você tem um Prolabore aqui, tá bom? Agora vamos lá, pessoal, só para poder acrescentar essa informação. Você precisa lançar agora, pessoal, um FGTS. Vem aqui, incluir, ok? Mesma coisa aqui, informação. Aí, pessoal, uma outra situação. FGTS, GPE, ok? Tipo, se você quiser fazer também um filtro aqui, você pode criar o filtro, tá? Eu estou mostrando assim a lista para vocês se acostumarem que existe já uma tabelinha padrão do próprio Proteus. Aqui, ó. Perceba que aqui não vai ter FGTS, ó. Quer ver? Ó, FGTS. Ó, eu não tenho um específico aqui o FGTS. Vamos ver o que tem aqui mais próximo de um imposto. PIS, COFINS, normal, ISS, tipo, IR sobre abatimento, IR tá aqui, INSS tá aqui, ISS tá aqui, ó. Eu não tenho FGTS, pessoal. Eu vou consultar aqui o consultor para ver se eu consigo acrescentar para vocês aqui o FGTS, tá bom? No tipo. E aí que vai aparecer para vocês na lista o FGTS, que isso aqui é por dentro do sistema. Uma vez aparecendo aqui o FGTS,
eu vou dar um exemplo aqui, o FGTS eu vou procurar incluir aqui, eu vou ver lá com o consultor, tá bom? E aí a gente vai ter o FGTS. Vamos fazer INSS que tem, ó. INSS tem, ó. Então só INSS já é o suficiente. Dentro do INSS é a mesma coisa, pessoal. Vamos lá. INSS, pessoal, você tem o mês anterior e sempre paga no mês seguinte. Então vamos supor que essa folha aqui, a competência desse INSS é dezembro de 2025. Dezembro de 2025 aqui, ok? Impostos tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Tá bom? A razão social para o imposto, pessoal, ele não é a própria empresa, ok? Ele é a Receita Federal. Deixa eu ver se eu tenho Receita Federal aqui. Ó, Secretaria da Receita Federal, ok? Pessoal, vou repetir. Impostos não é para colocar o nome da empresa que vocês estão igual folha, não tem nada a ver. Você tem que colocar o órgão competente. E aqui está cadastrado aqui Secretaria da Fazenda da Receita Federal para Alagoas. Caso o seu não tenha, você vai pedir para a gente cadastrar esse fornecedor para poder você conseguir fazer, tá bom? Lembrando que depois você vai conseguir cadastrar o próprio cliente fornecedor, que vai nascer bloqueado para a gente. A gente vai analisar toda a informação para ir para a conta contábil certa e a gente desbloqueia para vocês. Por isso que vai ter o chamado também. Então aqui vamos supor, Secretaria da Fazenda está aqui, que é da Receita Federal. Aqui eu quero fazer um INSS, então eu vou vir aqui. Pessoal, se atente a uma situação. Na, na, na natureza financeira, você tem dois tipos de INSS, o da folha e aquele retido na fonte. Nós estamos falando sobre folha. Então você vai vir colocar a natureza, coloca o vencimento oficial, que geralmente é todo dia 20 do mês subsequente, geralmente é isso, tá bom? Mas tem aquela regrinha lá de ser feriado ou não, tá bom? 20 de 1 de 2026. Aí o valor você vai colocar aqui quanto que você tem que pagar, um exemplo, 12 mil. Aqui. Valor referente INSS sobre folha, ok? Qual a competência? Dezembro de 2025. Porque você paga, fecha a folha de dezembro para pagar esse imposto só em 20 de junho, 20 do mês seguinte, tá bom? É só um exemplo. Perfeito, então aqui salvei. Aí eu vou lá. O que eu preciso lançar agora? O IR, ó, IR, GPE, aqui, bonitinho. Tipo aqui, IR, tá bom? Aqui, ó, IR. Tá aqui, ó, IR. Pessoal, aqui não vai ter IR de férias, IR de 13º, porque não precisa. A origem, a natureza do IR é IR, ok? Não tem esse negócio de IR sobre alguma coisa ou outra. Isso existe dentro da folha. Mas dentro da Receita Federal, IR é IR. O que diferencia é o código. Nem o código, desculpa, da folha. IR é IR, tá bom? Então aqui tem o seu IR, por exemplo. Do IR você vai falar qual é a competência. Aí você tem que saber por quê. Porque você tem IR sobre folha, você tem IR sobre adiantamento de salário, você tem IR sobre é, férias, ok? Você tem vários tipos de IR, pessoal. Então você tem que saber qual é a competência. Onde você tira essa dúvida? Quando você receber a guia, você olha a competência. Vamos supor que eu estou falando sobre IR sobre salário. Você olha na competência e vê qual a competência que está na guia. Vamos supor que é IR sobre salário. Tá aqui IR sobre salário. Vou vir aqui colocar dezembro de 2025, ok? O fornecedor, pessoal, é a Secretaria da Fazenda, ok? Não esqueçam, pessoal, aquela situação de escolher Alagoas é só para títulos da Folha. Eu tô até escrevendo no e-mail aqui o que você tem que colocar no que, tá bom? Para você não se confundir, tá bom? Secretaria aqui, ó, da Fazenda, da Receita Federal aqui no caso, tá bom? Natureza, pessoal. Vamos lá. Eu tô fazendo um IR sobre salário. IR, ó. Pá, pá, pá. IR sobre salário, já escolhi aqui a natureza. Vencimento também, sempre é o mês subsequente, todo mês dia 20, geralmente, em regra geral. 15 mil, um exemplo aqui, valor referente IR sobre folha mensal, ok? Dezembro de 2025. Gravou aqui, perfeito, tá ok, tá bom? Eu tô dando uns exemplos aqui para vocês, tá bom? Ó como ficou. Aqui, ó, prefixo, pessoal.
São títulos que a origem é folha, tudo bem? Então procurem, esses são os exemplos, ok? Só amanhã eu vou estar devendo para vocês, que já é tarde aqui, o Roberto já é 23h48. E amanhã eu vou cadastrar aqui o tipo FGTS para vocês poderem seguir aí com os lançamentos, ok? Só um exemplo aqui de como que vai ficar os lançamentos da Folha, tá bom? Ó, dúvidas, você pode estar me procurando, mas acredito que aqui já vai ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Já vou mandar o e-mail aqui para vocês, também com algumas orientações reforçando essa informação. E espero que vocês aproveitem aí. Se precisar, a gente vai estar à disposição, tá bom? Estamos na correria, mas vai dar tudo certo aí. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu.